Amados, a paz do Senhor, é com grande prazer que iniciamos essa lição número 1 acerca das leis de Deus. Mais uma vez, a EBP em Foco, diretamente de Teófilo Otoni, para todos os nossos professores de todo o Brasil e fora do Brasil. Queria iniciar esse ano, essa nova lição, mandando um grande abraço para todos os nossos amigos que curtem a nossa página, que têm se inscrito no nosso canal, ao Ismael Pereira por dar um grande abraço em todo o nosso povo. Nós estamos sempre comunicando através dos chats. Ismael, que Deus continue te abençoando. Queria agradecer ao pessoal de Teófilo Otoni, à administração da Assembleia de Deus de Teófilo Otoni, e aos meus amigos que sempre estão comigo. Hoje eu tenho um grande homem de Deus aqui comigo na bancada, que sempre tem estudado conosco, nos dado a honra de participar da EBP em Foco. Quero mandar um grande abraço para o nosso presbítero Toninho, também para o Marino, que sempre tem estudado conosco. E eu vou até enviar uma revista para o nosso amigo Marinho, dessa nova lição. É um presente da EBP em Foco para você, meu amado, que tem nos acompanhado durante as madrugadas, que gosta de estudar durante a madrugada. Que Deus te abençoe. Nós falamos na lição passada sobre a vasta teologia, né? Sobre o conhecimento da vida de Daniel, sobre o que nós chamamos aí de, podemos dizer, do Antigo Testamento. Nós podemos dizer aí que nós tínhamos o que nós chamamos de revelação do Antigo Testamento. Hoje nós vamos estudar uma nova lição, e uma lição muito boa, acerca dos 10 mandamentos. E nós iniciaremos essa lição, como já de costume, lendo tópico por tópico com os nossos amados da bancada e comentando sobre cada um. A lição número 1 fala: Deus dá a sua lei ao povo de Israel. Eu queria desde já agradecer a todos que estão conosco. Hoje está comigo o evangelista Warley, já conhecido de vocês. A paz, amados. E o presbítero Rafael. A paz, irmãos. Eu vou iniciar com a introdução, e eu queria que o presbítero Rafael iniciasse para mim, desde já, e vamos explicando tópico a tópico. Eu queria que você pegasse papel e caneta, meu amado professor, e anotasse o que nós estamos falando, para que você leve para a sua sala. Essa revista é uma revista muito boa, veio numa hora maravilhosa para a nossa igreja, diante de tudo que nós estamos vivendo do caos da humanidade, da sociedade atual. Então eu tenho comigo aqui hoje alguém que entende muito sobre ética, é o evangelista Guga, que nós chamamos de Warley. Então, que você possa anotar tudo que vai ser dito, tudo que vai ser falado aqui, e leve para a sua sala uma lição rica em conhecimentos. Presbítero Rafael, inicia para nós, fazendo um favor. O tema do presente trimestre são os 10 mandamentos, a base de toda a legislação mosaica. Aqui vamos iniciar com a solenidade da promulgação da lei, no Sinai, a cerimônia do concerto que Deus fez com Israel. O evento envolveu holocaustos e a leitura do livro da lei, num ritual com profundas implicações messiânicas. Então, professor, anote na sua revista, preste bem atenção. A lei pode ser resumida no que nós chamamos aí de 10 mandamentos, que na língua hebraica são chamados de simplesmente 10 palavras ou 10 ditos. Os 10 mandamentos regulamentam a relação do ser humano com Deus e com o seu próximo. Então, preste bem atenção nesse texto. E é interessante quando nós falamos sobre as leis, não existia esse termo 10 mandamentos. O certo e o correto era 10 palavras ou 10 ditos. Nós aqui adaptamos 10 mandamentos por ser mandamentos de Deus dado ao próprio Moisés. Nós precisamos entender que na leitura de Êxodo, o versículo capítulo 20, o 18 ao 22 e o 24, na divisão, quando nós levamos para os costumes judaicos, essa linhagem de pensamento, quando eles liam, existe algo muito fantástico na tradução judaica, que era chamada de maftir. O que era maftir? Então, anote isso aí. Maftir, M-A-F-T-I-R. Esse termo maftir significa finalizador. Refere-se adequadamente à última pessoa chamada no que nós chamamos de lei, na Torá, no Pentateuco. Isso era lido nas manhãs do Shabá. Então preste bem atenção nisso aqui. Ou nos feriados. Essa introdução do texto de Êxodo
ele era repetido nas festas e é repetido até os dias de hoje no costume judaico, no Shabat ou nos feriados. É interessante que essa pessoa, ela também lê parte do que nós chamamos aí de Haftarah, ou como alguns estudiosos dizem, Haftorah. O que é a Haftorah? A Haftorah são os trechos da Nevim. Nevim é aquela divisão dos profetas. A Torá se divide em três. Ela se divide aí no que nós chamamos de Nevim, Ketuvim, e a própria Torá. Nessa divisão, então, quando se vai ler esse texto de Êxodo, ele é chamado de Maftir, que são os últimos a serem lidos. Então anote isso aí para você levar para a sua sala, para que eles comecem a entender que a tradição judaica, ainda na tradição judaica, permanece até o dia de hoje, que nós chamamos de Maftir. Outra coisa interessante é esse termo lei mosaica, esse termo aí, é usado em textos acadêmicos. Anote isso aí na sua revista. A lei mosaica é composta por códigos e leis, formado por mandamentos, ordens e proibições. Referência, para que você tenha uma referência, está aí em Josué 8, versículo 32. Então, desde já anote na sua revista, para que a sua sala já comece estudando essa cultura judaica. Quando Deus dá os mandamentos a Moisés, o que nós chamamos de 10 palavras, era para que houvesse uma introdução do que nós podemos chamar de ética na sociedade. Não é isso? Correto. Sobre ética, algo interessante? Interessantíssimo. E a ética é algo que provém de Deus. O intuito da criação das leis por Deus foi para quê? Para que o povo tivesse uma ética para se apresentar um perante o outro e principalmente perante Deus. Amém. Então, amado, anote na sua revista. À medida que você for anotando, nós vamos compartilhando pensamentos e vamos chegar até o final da lição. Eu vou continuar, já que o presbítero Arlen continuou falando, eu vou pedir para ele ler para mim a promulgação da lei, por favor. Vamos lá. A solenidade. O ritual do concerto e da promulgação da lei no pé do Monte Sinai aconteceu cerca de 3 meses após a saída do povo, da saída de Israel do Egito. Os israelitas permaneceram ali durante 1 ano. A revelação da lei começa aqui e vai até o livro de Levítico. O livro de Números registra as jornadas de Israel no deserto, e Deuteronômio é o discurso em que Moisés recapitula a lei e traz ao povo uma reflexão sobre os acontecimentos no deserto desde a saída do Egito, exortando Israel à fidelidade a Deus. Então, nesse tópico número 1, vai se destacar aí o que nós chamamos aí que Deus, ele é quem dá a lei a Moisés, o que nós chamamos de 10 palavras ou 10 ditos, e ele próprio é quem escreve com o próprio dedo, não é isso? Você tem algo a comentar sobre esse tópico aí, evangelista? Presbítero Rafael? O que eu acho interessante é o seguinte, porque as leis, muitas vezes a gente fica baseando as leis em coisas só espiritual. E as leis é como se fosse hoje mesmo. Tem as leis que o governo, o presidente, a presidenta sanciona lá e que seriam as mesmas leis daquela época e que nós devemos obedecê-las. Se nós não obedecermos, nós estamos pecando. Como está lá um ponto de referência, está no livro de 1 João 3, versículo 4, que está escrito: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Bem lembrado, eu gostei desse tópico aí. É interessante que às vezes nós achamos que o pecar é só espiritual, e nós esquecemos que transgredir a lei também é um ato de imoralidade contra Deus. É interessante isso aí. Anote a sua revista, meu amado. Anote isso para você levar para a sua sala. E nós precisamos continuar entendendo que Deus
é um ser espiritual, mas nós somos seres carnais e nós temos uma relação com Deus através da lei. Nós precisamos entender isso. Eu queria continuar aqui, eu vou pedir ao presbítero Rafael continuar a credibilidade de Moisés. Por favor, presbítero Rafael. Diante de tudo o que aconteceu, quem poderia questionar a legitimidade de Moisés como mediador entre Deus e o povo? Quem podia duvidar da autenticidade e da autoridade da lei? Êxodo 20, 22. Não seria exagero afirmar que Deus quis fortalecer a autoridade de Moisés com aquelas manifestações sobrenaturais? A manifestação visível do poder de Deus ao povo era uma prova irrefutável de sua origem divina. As coisas de Deus são sempre as claras. Uma das grandezas do cristianismo é que ele foi erigido sobre fatos. Os evangelhos estão repletos dos milagres que Jesus operou diante do povo. Amado, eu queria parar nesse tópico e que você anotasse na sua revista algo interessante sobre o Sinai. No tópico 2, eu esqueci de falar aqui. Anote, Sinai, esse termo, o Sinai é uma península, né? Você deve anotar na sua revista. É uma península montanhosa e desértica do Egito. Isso aqui é interessante. Entre os golfos de Suez e o que nós chamamos de Acaba. Então, anote isso aí. Este nome, Sinai, ele tem origem no deus Sim. Isso aqui é interessante. Que o significado egípcio é o deus da lua. Por isso, diz que o Sinai é chamado Terra da Lua. Ele ocupa uma posição estratégica que une dois continentes. É o continente da África e o continente da Ásia. Ele separa também os dois mares, que é o Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Então, anote isso na sua lição, leve a localização para os seus alunos, para eles terem noção de tudo que vai acontecer, assim como aconteceu em Daniel. Quando nós estudamos um pouquinho de geografia, nós vamos ver que tudo que Deus falou, para o que nós chamamos de revelação, o termo revelação apocalíptica, esse território ele é muito importante para que nós possamos entender tudo que Deus fez e aonde Deus operou com o povo. É interessante que nesse tópico que o presbítero Rafael leu, é muito interessante que tem pessoas que pregam que Deus queria exaltar Moisés. Você acha que Deus queria exaltar Moisés através daqueles sinais ali, evangelista lá? Deus tem um propósito em tudo. E o escritor da revista foi muito feliz em colocar essa observação que me chamou muito a atenção. A credibilidade de Moisés. Isso é muito profundo, meu amado. Dizer que Moisés tinha uma credibilidade com Deus. E como Deus tem um projeto em tudo, Deus queria sim enaltecer Moisés, mas não para a vanglória de Moisés, mas para a glória de Deus. E foi o que aconteceu. Porque seria basicamente impossível. Pense só comigo, o povo vivendo no Egito. Vamos colocar o Egito naquela época. Era como se fosse os Estados Unidos para nós hoje. Potência mundial, tudo de mais moderno está lá. Os maiores cientistas, os maiores filósofos, os maiores políticos, o maior armamento bélico, a maior condição financeira, está todo concentrado ou parte dos Estados Unidos. E o Egito era os Estados Unidos daquela época. Aí levanta imagina só, você levanta e fala assim: eu vim libertar aqui essa multidão, o povo israelita, que na época girava em torno de 5 milhões de pessoas, né, beleza? Isso mesmo, né? Imagine só se levantar e falar isso em nome de Deus. Um Deus que há 490 anos não se manifestava. Então seria basicamente impossível o povo acreditar. E Deus, em sua infinita sabedoria, sabia que o povo se convenceria através do quê? De manifestações divinas, manifestações milagrosas. Até porque também o povo egípcio tinha esse conceito, vivia sobre um sobrenatural, né? Acreditava na vida após a morte, toda essa coisa. Então Deus usou a ferramenta certíssima, estratégica. Tanto é que Deus se continua da história. O povo entendeu, não só o povo, mas também
O faraó entendeu e deu liberdade ao povo. Não porque ele quis dar, mas também porque era providência divina. Então, com certeza, Deus tinha um propósito, queria enaltecer o nome do povo de Israel, Moisés e principalmente o sobrenatural de Deus. E o que eu acho interessante, que nesse ponto aí, o povo já confiava tanto em Moisés que eles preferiam que Moisés viesse falar com eles do que o próprio Deus. Eles tinham medo, eles tinham temor. Deus era tanto com Deus que eles tinham medo de que eles temiam que Deus falasse com eles. Então eles preferiam que Moisés falasse. Acho que está no livro de Romanos 5, 12 a 14, se não me engano. Tudo funciona da seguinte forma: o pecado entrou no mundo por meio de um indivíduo e mediante o pecado a morte. Desse modo a morte passou para toda a raça humana, porque todos pecaram. Verdadeiramente. Então, eles já sabiam que continham a raça do pecado de Adão e eles tinham medo de aproximar-se de Deus. Isso é interessante, meu amado. Nós, pecadores, e é até interessante nós falarmos sobre esse texto, que o presbítero Rafael falou, porque você imagina você chegar a um certo monte e ele fumegar e tremer. Então, nós temos uma noção, às vezes nós falamos assim, o povo tinha medo de Deus porque... só quem viveu a manifestação e a glória de Deus naquele exato momento poderia saber quem era Deus ali. A escolha de Moisés é: Moisés, vai e converse com Adonai, porque Adonai parece estar irado conosco. Nós somos seres pecadores, né? Então é interessante essa passagem, porque nós temos uma noção de quão grande é Deus para com aquele povo, de tirá-los do Egito e agora começar a dar ensinamento para esse povo. Então, Deus agora vai se utilizar, como diz o evangelista Warley aqui, é o que nós chamamos de Jeová Tissavot, a estratégia de guerra. Então, o ato de dar mandamento era para que o povo tivesse o que nós chamamos de ética. É interessante que esse termo aí, 10 mandamentos, ele também é utilizado como nós chamamos de decálogo, né? É o nome do conjunto de lei que, segundo a Bíblia, originalmente escrito por Deus em tábuas de pedra, foi entregue a Moisés. Isso aqui é interessante. Anote isso aí. As tábuas da lei, as tábuas de pedras originais foram quebradas. Isso aqui é interessante. De modo, olha que interessante isso aqui, que no segundo, em Êxodo 34, 1, Deus escreve outras. Então isso aqui é interessante. Encontramos primeiramente os 10 mandamentos em Êxodo 20, versículo 2 ao 17, e depois em Deuteronômio 5, do 6 até o versículo 21, usando palavras similares. Esse termo decálogo aí significa 10 palavras. Então, anote na sua revista. Ele resume as leis. Essa divisão da lei é interessante. Que Moisés vai apresentar aí as 4 primeiras leis, que nós chamamos lei do amor, né? Os 4 primeiros. As outras 6, né? Traça o que nós chamamos aí de lei particular, algo particular, e liberta o povo do caminho da escravidão, do pecado. Isso aqui é interessantíssimo. Nós vamos continuar e vamos falar sobre a lei, nós estamos falando aqui agora, e eu queria que o evangelista Warley lesse para mim tópico 3, a lei. A lei. A lei de Moisés é o alicerce de toda a Bíblia, e os judeus consideram a expressão máxima da vontade de Deus. O termo hebraico Torá aparece no Antigo Testamento como instrução, ensino, lei, decreto, código legal, norma, e vem da raiz de um verbo que significa instruir, ensinar. A Septuaginta emprega a palavra grega nomos, lei, norma, usada também no Novo Testamento, além de designar toda a legislação mosaica. O Pentateuco indica também o Antigo Testamento. Segundo os antigos rabinos, a lei contém 613 preceitos, contendo 248 mandamentos e 365 proibições. É interessante esse termo que o evangelista Warley estava falando aqui agora, que essa promulgação da lei, se nós juntarmos o que nós chamamos de 613, 3 com 1, 4, com mais 6, 10. Quando nós estudamos um pouquinho do original e vamos para a raiz, nós vamos ver que a estratégia de Deus era 613
613. Amados, você imaginou se para cumprir 10 mandamentos é complicado, você imagina 613 leis. Então, quando nós falamos sobre isso, às vezes as pessoas não têm noção da vastidão e de tudo aquilo que Deus faz para que o povo vivesse em um resumo. O povo precisava entender quem era Deus. E Deus agora se manifesta dando ao povo um conceito ético e um conceito moral. Imaginou 613 leis para que o povo seguisse? Evangelista Eduardo? Para ter certeza, meu amado, que era província de Deus, vou pedir Elias para falar um pouquinho sobre a Septuaginta e o que, depois da Septuaginta, o que sucedeu após, que deu a veracidade dessas leis e da união delas e ser tão concretas. Eu acho que é válido. E realmente é muito bom a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas se esquecem. Nesse termo aí dos 613, que nós chamamos de mandamentos, eles são divididos aí em positivos, anote isso aí na sua revista, 613 positivos, e ele realiza o que nós chamamos aí de ações faça. Nesses mandamentos existem obrigações. Então, e existe o que nós chamamos de mandamentos negativos, que é aqueles que nós chamamos não faça. Então, como se divide esses não faça? Esse não faça significa proibições. Nessas 613 leis, 365 mandamentos eram o que nós chamamos de mandamentos negativos. Esses mandamentos eles correspondem ao que nós chamamos de dias do ano solar. É o que nós temos durante todo o período do ano. Esse mandamento era disseminado de pessoa a pessoa. Ou seja, não cometa uma transgressão hoje. Então, todos os dias tinha um mandamento para cada dia. Esse nós chamamos de mandamentos negativos. Já os mandamentos positivos eram 248. Olha que interessante isso aqui. 248 mandamentos positivos. E eles estavam relacionados com o número de ossos do corpo humano ou o número que nós chamamos aí de órgãos importantes do corpo. Isto é, cada um, olha que interessante isso aqui, cada um se relaciona consigo mesmo, com a sua própria pessoa. Cumpra o seu preceito comigo. Então nós teremos aí o que nós chamamos de 365 mandamentos negativos e 248 mandamentos positivos. Então anote a sua revista, leve para a sua sala, explique um pouquinho desses mandamentos e a junção de todas essas leis. Deus é tão poderoso em trazer algo novo para o povo, dia após dia. E já respondendo à pergunta que o evangelista Warley fez sobre a Septuaginta, nós precisamos entender que é uma confirmação de tudo aquilo que estava escrito nos livros hebraicos. Aí uma divisão dos 70 sábios, uns dizem 70, outros dizem 72, em lugares diferentes, que trouxessem uma tradução fidedigna. E todas as traduções vieram em fidelidade ao original hebraico. Então, essa junção traz ao povo de hoje, na atualidade, também ao povo que guarda a lei, uma fidelidade às Escrituras Sagradas. Então, isso aqui é interessante. Muito boa pergunta, eu gostei da pergunta. Então, amado, anote na sua revista, leve para os seus alunos que tudo que nós temos em mão hoje é a fidelidade em pessoa de tudo que Deus falou com o seu povo. Então, acerca do que nós falamos da Septuaginta, eu vou pedir a continuar acerca dos códigos e nós vamos para a classificação, o tópico de número 2 dos códigos, tema 1, classificação. Por favor, evangelista Warley. Os críticos costumam fragmentar os escritos de Moisés. Consideram a legislação mosaica uma coleção de diversos códigos produzidos num longo lapso de tempo. A classificação apresentada é a seguinte: os 10 mandamentos encabeçaram a lista desses expositores. Em seguida, há um que eles denominam o Código da Aliança. O que vem depois é o Código da Santidade, o Código Sacerdotal, e o restante do livro de Levítico é o Código Deuteronômico. Então, amado, nós vamos desconcertar o que foi dito pelos críticos. Isso aqui é interessantíssimo.
nós falamos sobre a autocrítica e a baixa crítica, nós precisamos entender que, em relação à autocrítica, eles dizem que todos esses mandamentos foram construídos ao longo de um tempo. Amado, essa afirmação que os críticos fazem, dizendo que a legislação foram construídas ao longo de tempos, não é verídica. Não é verídica. Por quê? Nós vimos aqui uma afirmação de que Deus se manifestou entregando a Moisés o decálogo de uma só vez no Monte Sinai. Então, se nós acreditarmos nessa teoria que durou vastos anos para que se constituísse essa lei, nós estamos desacreditando na palavra de Deus. E palavra é palavra. E nós continuamos com ela. Amém? Então, é assim? Sim. É tanto que quando Jesus vai julgar Maria Madalena, a prostituta, o pessoal, os fariseus, chegam e falam: Jesus, está escrito na lei de Moisés. De Moisés. Né? Então faz referência à lei de Moisés. E na verdade é a lei de Deus que foi através de Moisés, a lei mosaica. Então isso é o que dá veracidade de que foi escrita de uma única vez. Porque senão seria a lei do juiz, a lei do rei Davi, a lei do rei Salomão. Não, mas faz referência o quê? A lei de Moisés. É bem interessante, porque eu quero que alguém lesse para mim, abrisse em Lucas 24, 44. Amado, nós precisamos entender que o papel de todo crítico, da alta crítica e da baixa crítica, é retirar parte daquilo que foi ensinado pela igreja durante esse período de tempo. Então nós precisamos entender que nós continuamos acreditando e vamos continuar defendendo a tese de que tudo que Deus falou na Bíblia é a exatidão de tudo o que nós temos em mãos acerca da lei. Achou aí? Sim? Sim. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés. Olha que interessante. Olha que interessante. O próprio Jesus, como você mesmo disse, testificando a lei de Moisés. Então, o finalzinho aí pra gente, evangelista. Pode falar pra gente, por favor? Se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés. E ele continua nos Salmos e nos profetas. Sim, até acerca dos profetas. Então, amado, essa interação com a sala, ela deve acontecer na medida em que você estuda essa interação de tudo que Jesus falou acerca da lei e de tudo que foi falado no Antigo Testamento. Nós tiramos os críticos de linha e colocamos a palavra de Deus como veemência de tudo que nós temos em mão através da nossa Bíblia Sagrada. Eu vou continuar aqui. Tópico 2, o que há de concreto com o presbítero Rafael. Por favor, meu amado. Essas seções ou códigos são realmente identificáveis no Pentateuco. No entanto, é inaceitável a ideia de sua existência independente de cada delas na história. O argumento dos críticos contraria todo o pensamento bíblico. Não existem provas bíblicas nem extrabíblicas de qualquer código isolado no antigo Israel. A Bíblia inteira atribui a autoria a Moisés, e o próprio Senhor Jesus Cristo chamava o Pentateuco de Lei de Moisés. Lucas 24 e 44. Então é interessante isso aqui. Quando nós falamos sobre a veracidade da Bíblia, amado, nós temos inúmeros estudiosos que se desdobram em ler e estudar a veracidade do que nós chamamos aí de 10 palavras. E todos confirmam e afirmam que verdadeiramente foi escrito por Moisés num só instante. Então, nós não podemos dar razão aos críticos para dizerem que isso foi um lapso de tempo. Não, não, não. Isso aconteceu em um só período e foi entregue a Moisés pelo próprio Deus no Monte Sinai. Eu vou continuar aqui no tópico de número 3, o concerto, que diz assim, ó: o que é um concerto? Isso aqui é interessante. O termo usado no Antigo Testamento para concerto é berit.
pacto e aliança, que literalmente indica obrigações entre pessoas como amigos, marido e mulher, entre grupo de pessoas ou entre divindade e indivíduo ou um povo. Sua etimologia é incerta. A Septuaginta emprega o termo grego diateque. Olha que interessante isso aqui, grife na sua revista, diateque, que significa pacto, aliança, testamento. Ou seja, olha que interessante isso aqui, mesma palavra usada por Jesus ao instituir a ceia do Senhor. O Antigo Testamento fala de 3 concertos, com Noé, com Abraão e com Israel no Monte Sinai. O Novo Testamento fala do novo concerto que o Senhor Jesus fez com toda a humanidade. Olha que interessante. Então, esse termo diateque, quando Jesus ele fala o diateque no que nós chamamos na ceia, ele quer dizer, eu faço com vocês um diateque, ou seja, uma aliança, um pacto. É interessante nesse tópico a afirmação desse termo berit. No original, esse berit em hebraico significa o que nós chamamos de pacto. Um pacto é algo que só é feito entre uma pessoa de tamanha consciência e de tamanha importância. Então, quando nós fazemos um pacto de aliança, ela não surge de mim, ela surge de alguém maior do que eu. Então, esses pactos eram de Deus para com o seu povo. Deus não volta atrás do seu pacto, mas o povo quebrava. Isso aqui é interessante. Evangelista Warley, sim? Eu fico me perguntando, por que será que Deus fez questão de criar as leis para o povo israelita? Eles já eram acostumados a viver sobre um regime de leis. Eles já estavam 430 anos debaixo dessa escravidão, sim, muito bem, sobre um regime de lei. E quando Deus tira o povo do Egito, ele fala, não, agora nós vamos fazer um pacto. E o pacto, como Elias falou, vem de uma pessoa maior para um outro. E em todo pacto há uma reciprocidade. E Deus, em sua infinita sabedoria, foi diretamente ao ponto. Era quase impossível, Elias, Rafael, o povo viver 430 anos no Egito e não ser influenciado pela filosofia, pela cultura, pelos costumes. Agora imagine só você pelos deuses, porque já existiam muitos outros deuses no Egito, é tanto que eles acabaram tendo uma recaída mais na frente, quanto ao bezerro de ouro. Então o povo estava, apesar de conhecerem, de terem histórias sobre o Deus de Israel, mas o povo não tinha contato nenhum. Então Deus, em sua infinita sabedoria, diz o quê? Vamos fazer um pacto. E esse pacto vai ser o quê? Através das minhas leis. E Deus cria todas as leis para quê? Para garantir a libertação do povo. Para garantir que o povo continuasse a ser liberto. Porque eles foram libertos naquele instante. É tanto que mais à frente, depois que o povo sai, o povo fala assim, Moisés, por que não deixou nós morrermos lá? Lá tinha carne, lá tinha isso, lá tinha aquilo. Então Deus, não, esse povo tem que ser totalmente liberto da escravidão do Egito. E daí então Deus cria as leis para o povo de Israel, da qual passaria a ser esse pacto. E Deus cobrou, de fato, esse pacto. É interessante esse tópico, e muito bem falado pelo evangelista Guga, porque nós nos deparamos, então, com Deus dando um novo ensinamento a todo um povo. Há um outro lado de povo que se falaria nação. Então, ao nascer da nação, Deus já começa a colocar as arestas do próprio Deus, intermediando o povo para que eles crescessem em graça e em conhecimento acerca de Deus, e não acerca dos egípcios. E isso é muito interessante. Então, amado, desse pacto que Deus faz com o povo, existe algo que marcaria o povo, que é o que nós chamamos aí de mitzvah berit milá. Então, o que é a mitzvah berit milá? Nada mais é do que nós chamamos de circuncisão. Então, naquela época, o povo seria marcado e separado através da circuncisão. Surgiria aí o que nós chamamos de pacto e aliança de sangue. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente o povo pegar o sangue sobre o holocausto, que nós chamamos, pega o holocausto, faz toda aquela coisa e a aspersão do sangue sobre o povo. Então o povo agora é marcado
já tipificando o que nós chamamos da vinda do Mashiach, o que nós chamamos de enviado do Messias. Então guarde isso aí na sua revista, para que você entenda que o pacto agora, o que nós chamamos de Berit, ele começa a surgir desde a época de Moisés. A continuação da revista, que vai continuar para mim, acerca dos preparativos, é o presbítero Rafael. Sim, meu amado. Até este ponto, na história dos israelitas, Deus vinha agindo em cumprimento às promessas feitas aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Essa promessa precisava ser levada avante. Agora, os filhos de Israel formavam um grande aglomerado de pessoas e essa multidão precisava ser organizada como a nação e estabelecida uma forma de governo com estatutos que constituíssem sua lei. Olha que interessante isso aqui, meu amado. Então, o que o evangelista Guga, o Arlen falou, nós chamamos de Guga aqui, é interessante que o que ele falou agora é empregado dentro da própria revista que nós acabamos de comentar. Então, Deus agora vai tirar o seu povo da escravidão do Egito e vai trazer para o povo um conceito de moral e de ética. Então, entende isso aqui, ó. As promessas feitas a Abraão, a Isaque, são renovadas agora em um aglomerado que formaria o que nós chamamos de nação. Então, esse pequeno povo, ele formaria mais tarde o que nós chamamos de nação. Então, a preocupação de Deus é: eu preciso tirar do meu povo o que eles trouxeram do Egito. E agora eles vão viver o que nós chamamos de cultura judia. Então, Deus começa a colocar a sua cultura, as suas leis no seu povo. Isso é muito interessante. Eu vou continuar aqui no tópico de número 3, o concerto do Sinai, com o evangelista Arlen. O concerto do Sinai não era apenas a ratificação da promessa feita a Abraão, mas sua própria aprovação oficial. As duas partes envolvidas eram, de um lado, o grande Deus Jeová, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e de outro, Israel, tudo que o Senhor tem falado, faremos. O povo reafirma esse compromisso mais adiante. Era um concerto temporal, local e nacional, com mediador falível, ao passo que o de Cristo tinha aplicação universal. Foi em favor de toda a raça humana e o mediador era perfeito. Olha que interessante aí, meu amado. Eu queria que você guardasse na sua Bíblia e marcasse na sua Bíblia algo interessantíssimo. Nesse ponto em específico, nesse tópico, o concerto do Sinai, o povo agora volta-se para Deus. Isso aqui é interessante. É um ato de todo o povo e não só de Moisés. Não é só de Moisés. Envolve toda uma nação que acabara de sair do Egito. Eu queria o evangelista Guga abrir para mim Êxodo 24, versículo 4 e Rafael, Êxodo 24, versículo 7. Então, olha que interessante. Há uma confirmação por duas vezes do que o povo vai falar com Adonai diante de Moisés e diante de toda a nação, diante de todo o povo. O povo esclarece o que eles querem de Adonai e qual seria o princípio para se voltar para Adonai. Êxodo 24, versículo 4, por favor. Diz assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. No versículo 4, por favor, evangelista. 24, 7. 24, versículo 7 agora, presbítero Rafael. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. Olha que interessante. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Versículo 7, não é isso? Isso. Evangelista Guga, lê para mim aí o versículo número 3. 24, versículo 3. Diz assim: veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu em uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor, faremos.
Olha que interessante. Por 2 vezes, o povo declara que tudo que o Senhor falou através de Moisés, eles obedeceriam. Então, isso aqui é interessante, meu amado. Anote na sua revista. Deus agora traz até Moisés o que nós chamamos de 10 mandamentos, de 10 ditos, e todo o povo que se tornaria nação de Israel diz: nós obedeceremos por 2 vezes. Eu gostaria de continuar o tópico de número 4, não é isso? O livro do concerto. Diz assim, ó: Moisés tomou o livro do concerto. Olha que interessante isso aqui. E leu aos ouvidos do povo. Está isso aí em Êxodo 24, versículo 7, que o presbítero Rafael acabou de ler. O concerto foi feito sobre as palavras desse livro, que continha os mandamentos, os direitos e os deveres para toda a vida de Israel. Então a visão de Deus aqui já é uma visão de nação. Nós precisamos entender isso. Deus já havia mandado a Moisés escrever os acontecimentos ocorridos até a guerra dos Amalequitas. Mas aqui o texto se refere a uma coleção de ordenanças escrita pelo próprio Moisés. Segundo Humberto Cassuto, professor da Universidade de Milão, Roma e Jerusalém, esse livro continha Êxodo 19, isso aqui é muito interessante, 20, e nessa época a revelação do Sinai ainda estava em andamento. Então nós podemos entender que essa visão de Moisés já era uma visão, e a própria visão de Deus, de Adonai, era que a nação, aquele aglomerado de povo, iria crescer. E essa visão de Moisés se tornaria ampla, constituindo o que nós chamamos aí de deveres para toda a nação de Israel. Isso é muito interessante, meu irmão. Nós precisamos entender que nesse tópico, Deus trata com um povo, em especial com todo o povo. E todo o povo diz: nós obedeceremos. Não foi só Moisés quem disse. Agora era todo o povo que se tornaria uma nação. Eu vou continuar aí, só comentar alguma coisa? Sim? Complementando do tópico 3, do concerto de Sinai até o 4, Deus já tinha um projeto para toda a humanidade. Né? No final aí diz: era um concerto temporal, local e nacional, com um mediador falível, que era Moisés, ao passo que Cristo tinha aplicação universal, foi a favor de toda a raça humana, e o mediador era perfeito e infalível. Então Deus já tinha um projeto para toda a humanidade quando ele fez o concerto com o povo de Israel. Bem lembrado isso aqui, eu até pulei esse tópico, e foi bom se eu lembrar, que Moisés era falível. Apesar de ser um homem incorreto, viver segundo as leis, ser criado no Egito, né? Nós precisamos entender que o nome Moisés, o significado é retirado das águas, né? O moio, a separação dos Cés, né? De Ramsés. Então nós precisamos estudar sobre isso. Significa retirado das águas. Moisés viveu durante 40 anos aprendendo acerca das leis de Deus. Então foi um período vasto. Depois ele fica mais 40 anos peregrinando com o povo. E mesmo assim a sua atitude é: eu continuo obedecendo a Deus. É interessante, muito bem lembrado, o evangelista Warley disse que Moisés foi falível, mas viria um mediador infalível, que era o nosso enviado, o tão querido Jesus Cristo, filho de Davi. Mas eu vou continuar no tópico 4, o sacrifício, os holocaustos, com o evangelista Warley. Por favor, meu amado. Os holocaustos. A solenidade foi celebrada com sacrifícios de animais. O holocausto, olá, em hebraico significa o que sobe, pois a queima subia em forma de fumaça, com um cheiro suave diante de Deus. Neste sacrifício, a vítima era completamente queimada, como sinal de consagração do ofertante a Deus. A Septuaginta emprega holocautoma, derivado de 2 palavras gregas: holos, inteiro, completo, total, e caustos, queima, ou seja, uma oferta totalmente queimada ou completamente queimada no altar. Era considerada a mais perfeita dos sacrifícios, o mais perfeito dos sacrifícios. É interessante esse termo, que dá uma dimensão de que tudo o que era feito no holocausto era totalmente para Yahweh. Ou seja,
quando nós pegamos a tradução da palavra holocausto, em hebraico significa olam. Esse significado de olam significa subida, escadaria, algo para subir. Então, esse holocausto era o único meio que o ofertante tinha de subir à presença de Deus. Olha que interessante, mano. De que maneira que ele subia? Quando o animal era degolado, o sangue era tirado, aspergido sobre o altar, e ele era lançado sobre a fogueira, ele queimava por inteiro. Então nós precisamos entender que a fumaça que subia, ela agradava a Adonai. Isso aqui é interessante. Então, é o que nós chamamos devorado pelo fogo. Isso é muito interessante. Então, anote na sua revista. Olam significa queimado por inteiro. E nos dá uma dimensão de que isso agradava a Deus naquele período. Então, se nós tivéssemos hoje uma dimensão do que é um olam, quando nós fazemos um churrasco, aquele cheiro agradável que percorre a vizinhança, aquele cheiro que incomoda, amado, era aquele mesmo jeito, só que porém o holocausto era incompleto para Yahveh, era somente para Deus, queimava o animal por inteiro e a fumaça que subia o agradava. Então nós precisamos entender esse termo de holocausto, que significa olam no original hebraico. Eu vou continuar aqui acerca do sangue, que é uma segunda parte do holocausto. Presbítero Rafael, por favor. O sangue. Deus mandou Moisés oferecer sacrifício do concerto e aspergir o sangue sobre o altar e o povo. Todo o sistema sacrificial fundamentava-se na ideia de substituição, e isso implica a expiação, redenção, perdão e sacrifício vicário à base de sangue. Sangue aqui era o ponto de união entre Deus e seu povo. Com ele, Israel começava uma nova etapa em sua história. O escritor aos Hebreus lembra que o concerto do Sinai foi celebrado com sangue e faz uma analogia com a nova aliança, porque o Senhor Jesus selou com seu próprio sangue. Amado, então anote na sua revista. Eu queria que alguém abrisse para mim em Hebreus 9, versículo 18 ao 22. É interessante, a palavra aí, aspersão do sangue, simbolizava o que é aspergir. Aspergir é lançar. Então nós precisamos entender que esse lançar já prefigurava a vinda do Filho de Deus, né? Ele era o sacrifício vivo. Isso aqui é muito interessante, em favor não só de uma nação, mas de toda a terra. Isso é muito interessante. Enquanto Moisés faz um concerto com o povo e coloca o animal e asperge sobre o povo o sangue do animal, sobre aquela nação, naquela simbologia de uma unidade com Deus através do sangue do animal, Jesus Cristo, o enviado, ele vem, o que nós chamamos de Mashiach, e faz a aspersão de todo o seu sangue para toda a terra. Isso é muito interessante. Aqui acha para mim Hebreus, sim, 9, versículo 18 a 22. Evangelista Warley. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e sopro, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, sem derramamento de sangue não há remissão. Já apontava, isso aqui é muito interessante, meu amado, tudo que Moisés já estava fazendo já apontava para a vinda do Filho de Deus,
para o sacrifício que ele faria no meu e no seu lugar. Professor, leve isso para a sua sala, explique para a sua sala que o conserto de Moisés era um conserto que nós chamamos de conserto falível, mas o conserto do Senhor Jesus foi um conserto infalível, que redimiu a mim, que redimiu a você, que redimiu todas as nações, toda a terra, para a honra e glória do nome dele. É por isso que a Bíblia nos diz que ele teria um nome acima de todos os nomes, de que todo joelho terá que se dobrar diante dele. Amado, nós encerramos aqui, a conclusão diz o seguinte: a grandeza do acontecimento do Sinai mostra a natureza sem igual da cerimônia, algo nunca visto. Era a manifestação do próprio Deus, de maneira explícita, diante de todo o povo. O que devemos aprender é que a observância meramente exterior, destituída de significado interior, não passa de simples cerimônia. Olha que interessante. A riqueza espiritual e o seu significado residem na figura do Filho de Deus e no cumprimento do conserto em Cristo. Nós testemunhamos e vivemos a cada dia a plenitude do Filho de Deus em nossos tempos. Nós somos gratos porque através do sangue de Jesus nós somos libertos para a honra e para a glória do seu nome. Amado, eu encerro aqui dizendo a vocês que eu estou muito feliz de iniciar esse ano 2015 com vocês, mais uma vez conosco, nos dando a honra de assistir a EBP em Foco. Obrigado a todos os colaboradores deste canal, ao Eli por tamanha dedicação, que Deus possa cobri-lo com a sua graça, com a sua bênção infalível. A todos os nossos ouvintes e também aos nossos internautas, que Deus continue te abençoando, meu amado. Eu encerro aqui dizendo que esse ano será um ano de vitórias, tanto para nós, da EBP em Foco, como para a sua sala. Você que tem dado o máximo de você, continue, meu amado. Que Deus possa continuar te abençoando. A escola bíblica dominical é a maior escola que nós temos no mundo e ela não pode parar, porque ela está alicerçada na palavra do Senhor. Que Deus continue te abençoando. As minhas considerações finais aqui, Deus te cubra, te abençoe e continue acessando o nosso canal EBP em Foco no Facebook ou no YouTube. E que você seja abençoado através dessa lição. As considerações finais dos meus amigos que estão aqui, evangelista Warley. Meu amado, nessa primeira lição fica uma lição de vida espiritual para a gente. Deus se preocupa com os seus. Deus se preocupou com o povo de Israel quando eles foram tirados do Egito, em cuidar, em dar uma diretriz, em dar um caminho a seguir, um caminho correto. E não é diferente para conosco, porque Deus deu seu Filho para que morresse por nós na cruz do Calvário e se preocupa conosco. E Deus sempre tem uma direção para as nossas preocupações. Que Deus seja a direção da sua vida neste novo ano. Que Deus seja o caminho a ser trilhado por você neste novo ano. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Presbítero Rafael. Quero agradecer aos irmãos por estar conosco e que Deus continue abençoando vocês e que tenham um 2015 abençoado juntamente conosco. Obrigado. Eu queria desejar a vocês que estão conosco um ano cheio de bênção. Um forte abraço aos nossos professores que estão em viagem, ao professor Zias, ao professor Marcelo, ao professor Pedro, ao professor Kyler. Vocês são bênção na casa de Deus. Que Deus continue vos abençoando e enchendo de graça a sua vida. Próxima lição estaremos mais uma vez junto, falando acerca dos 10 mandamentos. Que Deus te abençoe e te dê um ano maravilhoso. A paz seja contigo, meu amado.